Olá, meus alunos do oitavo ano. Vamos iniciar nossa aula remota 5 com a correção da aula remota 4, certo? A primeira questão fala sobre ginástica laboral. Qual a alternativa incorreta? Todas as alternativas aí, menos o item C, não está correto. Então, era para marcar a incorreta. A incorreta aí é a alternativa C, por conta que ele diz que a ginástica laboral é uma atividade de alta intensidade e longa duração, o que está errado. Ela é uma atividade de baixa intensidade e também de pequena duração. Por isso ela é repassada aos trabalhadores no horário de trabalho, né, como prevenção de doenças. Na segunda questão era para caracterizar a ginástica localizada. É uma série de exercícios com um número elevado de repetições que visam desenvolver uma resistência localizada. Aí o nome de ginástica localizada. Essa resistência localizada é feita em um grupo de músculo ou em um determinado músculo do nosso corpo. Na terceira questão, ele está querendo saber qual a ginástica, né, não competitiva, que consiste em exercitar movimentos de flexibilidade, torção e flexão no próprio corpo, que são pouco comuns e geralmente muitos utilizados em espetáculos circenses. No caso aí, a alternativa que você marcar é a alternativa C, de contorcionismo. Vamos iniciar a nossa aula remota 5, do dia 5/5/2021, sobre ginástica artística. Eu sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. Vamos falar aí primeiro um pouco sobre a definição de ginástica artística. É uma ginástica competitiva, ou seja, ginástica de competição, existe competição, certo? Que envolve um conjunto de movimentos de precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação motora e equilíbrio. Portanto, você tem que ter um domínio do seu corpo. É uma das principais características desses atletas, onde também esses atletas são chamados de ginastas. A evolução da modalidade. Primeiro iniciou juntamente com os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, idealizado por Pierre de Coubertin. A ginástica foi uma das modalidades esportivas praticadas nesse início, assim como o atletismo, a luta livre. A ginástica foi praticada a primeira vez dentro dos Jogos Olímpicos em 1896. As mulheres participaram posteriormente em 1928 e somente com a ginástica por equipes, 4 anos após que teve a inserção das provas individuais. E atualmente as provas são 6 provas masculinas e 4 femininas. Em breve a gente vai ver caracterizar cada uma dessas provas. No início, a ginástica artística era chamada de ginástica olímpica. Somente mais tarde, com a inclusão da ginástica rítmica e a ginástica de trampolim, ela passou a ser chamada de artística. Por quê? Porque todas essas ginásticas são chamadas de ginástica, todas fazem parte do quadro olímpico. Então não tinha como chamar a ginástica artística de olímpica. Todas são ginásticas olímpicas porque participam das Olimpíadas. Por isso que a ginástica olímpica passou a se chamar artística. A ginástica artística feminina engloba 4 provas, certo? O solo, onde as ginásticas fazem uma série de movimentos em determinado tempo. Elas têm que fazer acrobacias. Essas acrobacias valem pontos. Cada vez que elas não fazem as acrobacias que são ditas como prioridades, ou se elas caem no chão, elas também perdem pontos. As barras assimétricas, o nome tem assimetria aí, porque elas não são na mesma altura, né? Uma barra maior do que a outra, e a ginasta tem que ficar passando o tempo todo de uma barra para a outra. A trave de equilíbrio ou trave olímpica, também como é conhecido, essa trave tem 5 metros, certo? E tem pouco mais de 7 centímetros de largura. Aliás, de 7 a 10 centímetros de largura. Praticamente só cabe o pé da ginasta.
E aí o próximo é o salto sobre o cavalo. Nós iremos ver que tanto o solo, né, quanto o salto sobre o cavalo são provas que tem na ginástica feminina e masculina. E aí as 6 provas da ginástica artística masculina englobam 6 provas, né? A prova do solo, das barra fixa, diferente de lá que tem a barra assimétrica, né? Aqui as barras paralelas são as barras que ficam uma do lado da outra e são da mesma altura. As argolas, que nós temos um campeão olímpico, né, que é o Arthur Zanetti, brasileiro. O salto sobre o cavalo e o cavalo com alças. São 6 provas, algumas diferentes, completamente diferentes do que tem no feminino, e somente o solo, a prova de solo, e o salto sobre o cavalo, que são provas que tem tanto no masculino quanto no feminino. Zonderland aan het hoogrek. Vorige week lukte het nog niet. De ultieme combinatie van 3 salti. Nog nooit vertoond in de wereld. En dat wil hij toch doen, want daarmee kan hij de concurrentie aan in de Olympische finale van Londen. Hier begint hij met zijn eerste salto. Wat gaat het worden? De Cassina. Ja, dit gaat goed. Dan de Kovac. Jawel. En dan nu de Koolman. Het is ongelooflijk. Epke Zonderland doet hier de ultieme combinatie van 3 salties die nog nooit vertoond zijn in de wereld. Maar hij moet door. Hij heeft ook de 1,5 draait het ellegrepen. Doorsteken. Nu komt de Gaylord 2. Hoe gaat hij daar verder? Hij pakt hem en hij gaat door. Het kost hem kracht, maar hij gaat door in de reuzendraai. Hij is op weg naar de hoogste moeilijkheidsgraad ooit vertoond van 7,90. Als hij tenminste ook zijn afsprong goed uitvoert. Een dubbel salto met een dubbele schroef. Epke Zonderland hier al met zijn Olympische oefening in Maribor. En jawel, hij wint goud hier in Maribor. En hij is klaar voor Londen. Vamos falar agora um pouco sobre o julgamento e a pontuação da ginástica artística. Os exercícios de cada ginasta são julgados e pontuados por um júri, como vocês podem observar aí nas figuras, né? No momento que os atletas vão fazendo, eles vão computando todas as ações nos computadores, as notas. Os elementos obrigatórios de cada aparelho. Existem elementos que você tem que fazer por aparelho, certo? Todos os ginastas devem praticar ou perderão esses pontos. Se você não praticar um exercício chamado de obrigatório, digamos uma pirueta e meia, que eles chamam, cada movimento desse tem um determinado nome. Está lá que aquele movimento é obrigatório. Se você não fazer durante o seu processo de execução, você perde o ponto. Os ginastas, né, devem acrescentar outros elementos para obter o ponto extra. Ou seja, para você tirar uma nota maior, você tem que fazer movimentos que nenhum outro ginasta faz. E você faz isso aonde? Com treinamento. Todos os exercícios têm um valor inicial. Para os homens, os exercícios começam com 8,6 e as mulheres com 9, né? Ou seja, todo mundo parte dessa nota. E à medida que vai fazendo, você pode subir ou descer se você não fizer os chamados elementos obrigatórios. O código de pontos, né, que é desenvolvido justamente para você fazer esses elementos que são chamados obrigatórios, com o passar do tempo sempre mudam. Eles são desenvolvidos pela Federação Internacional de Ginástica, que é a FIG. Este código muda a cada 4 anos após a Olimpíada, sempre ficando mais elaborado, ou seja, mais criterioso, mais apurado. Sempre eles querem procurar a perfeição para dar a nota maior possível. Essa é a nossa aula, foi a nossa aula remota 5, essa é a atividade da aula remota, né, do dia 5/5 de 2021. A nossa atividade é a ginástica artística. O que é incorreto falar sobre a ginástica artística? Você vai marcar a alternativa que é incorreta, certo? Na segunda questão, ele está falando que Friedrich Ludwig é considerado o pai da ginástica, pois abriu na Alemanha, em 1811, a primeira escola para a prática do esporte ao ar livre. Foi também o responsável por trabalho com alguns aparelhos e inventor de outros, como a barra fixa, paralela e o cavalo. Cite as provas que englobam a ginástica artística masculina atualmente. A gente falou há pouco sobre isso.
Descreva as provas realizadas na ginástica artística feminina. Você vai colocar as provas que são realizadas na ginástica artística feminina. Escrever quais são. Essa foi a nossa aula remota 5 do dia 5 de 2021. É sobre ginástica artística. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando as nossas correções. Não esqueçam de enviar a atividade da forma correta para poder elas serem registradas.